Estudo Romanos, capítulo 16, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Febe morava na cidade de Sencreia, um porto localizado a oeste de Corinto, cerca de 10 quilômetros do centro dessa cidade. Era conhecido como uma diaconisa, isto é, uma ajudante na igreja local. Aparentemente, ela era uma pessoa rica que ajudava a manter o ministério de Paulo. Febe era muito conceituada na igreja de Sencreia e pode ter sido a portadora dessa carta, levando-a de Corinto a Roma. A saudação de Paulo a ela é uma evidência do importante papel que as mulheres desempenharam na igreja primitiva. Mando saudações a Priscila e ao seu marido, Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila formavam um casal que havia se tornado muito amigos de Paulo. Com outros judeus, Priscila e Áquila foram expulsos de Roma pelo imperador e mudaram-se para Corinto. Ali conheceram Paulo e convidaram-no para morar em sua casa. Já eram cristãos antes de encontrarem Paulo. Provavelmente foram eles que contaram ao apóstolo detalhes a respeito da igreja em Roma. Como Paulo, Priscila e Áquila eram missionários e ajudaram os crentes em Éfeso, em Roma e novamente em Éfeso, quando receberam permissão para retornar. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. As saudações pessoais de Paulo foram dirigidas a cristãos romanos, gregos, judeus e gentios, a homens e mulheres, a prisioneiros e a cidadãos proeminentes. A igreja era muito diversificada. Nela havia pessoas de várias etnias, culturas e classes sociais. Embora Paulo ainda não tivesse ido a Roma, conheceu esses irmãos em outros locais durante suas viagens. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. O fato de Paulo dizer que Andrônica e Júnia se distinguiram entre os apóstolos indica que se destacaram no apostolado. Talvez formasse uma equipe composta por marido e mulher. A referência a eles como parentes de Paulo pode significar que pertenciam à mesma linhagem de Paulo. Saudações, Ampliato, meu querido irmão no Senhor. E também a Rubano, nosso companheiro de trabalho de serviço de Cristo, e a meu querido amigo Stax. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas de sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulos. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos do Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assícrito, Flegontes, Hermes, Pátrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Fílogo e Júlia, a Nereu e a sua irmã,
a irmãos Olimpas e todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmãos. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem que vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Quando lemos livros ou ouvimos sermões, devemos verificar o conteúdo que está sendo apresentado, a fim de não nos deixarmos enganar por conversas lisonjeiras ou palavras de entusiasmo. Os cristãos que estudam a palavra de Deus e que pedem a Ele que revele a sua verdade, não serão ludibriados, embora isso possa facilmente acontecer com os que são superficiais. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosítraco, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Timóteo foi um importante contribuinte para o crescimento da igreja primitiva. Ele acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária. Mais tarde, o apóstolo lhe escreveu 2 cartas, quando Timóteo se empenhava em fortalecer as igrejas em Éfeso. Eu, Tércio, que escrevi essa carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também manda saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. Por ordem do Deus eterno, e ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo declarou como é maravilhoso estar vivo e ver o plano, o segredo de Deus, sua forma de salvar os gentios, tornando-se conhecido pelo mundo. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo, e Deus utilizou Paulo como instrumento para anunciar as boas novas. Assim como Jerusalém era o centro da vida judaica, Roma era o centro político, religioso, social e econômico do mundo. Era o lugar onde as principais decisões do governo eram formadas. De lá, as boas novas foram divulgadas até os confins da terra. A igreja de Roma era uma mistura de judeus, gentios, escravos, homens livres, cidadãos romanos, homens e mulheres e viajantes de todas as partes do mundo. Por essa razão, tinha o potencial de gerar tanto uma grande influência quanto um grande conflito. Paulo ainda não havia estado em Roma e não conhecia todos os cristãos que lá viviam. Também vivemos em um ambiente cosmopolita. Há um mundo à nossa frente a ser alcançado por Cristo. Também temos o potencial para influenciar as pessoas para o bem ou produzir um violento conflito. Ouça cuidadosamente os ensinamentos de Paulo sobre unidade, serviço e amor cristão, a fim de ser capaz de aplicá-los.